Está começando aqui na Cultura FM 97,3, falando sobre o assunto. Tudo aquilo que se acaba rendendo bons assuntos. A gente debate aqui, falando sobre o assunto. A apresentação, Ana Patrícia. Boa noite, Chapadão do Sul, boa noite, Brasil. Estamos aqui mais uma vez nessa noite de quinta-feira, hoje dia 5 de maio de 2022. Agora são 19 horas e 16 minutos pelo horário MS, 20 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília. Hoje eu recebo aqui no Falando sobre o Assunto o doutor Alexandre Bess, psicólogo, especialista em relacionamento pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia e especialista em saúde mental. Ele já atua aí na profissão há mais de 20 anos e hoje está conosco aqui na 97.3 para a gente falar sobre um assunto aí que vem sido cada vez mais o dilema de muitas pessoas, que é a depressão. Mas hoje vamos estar falando nela associada à vida financeira. Doutor, boa noite. Boa noite, querida. Obrigado aí pela participação no seu programa. Um abraço a você, todo o pessoal aí da produção, um abraço ao pessoal da Cultura 97.3 e todo o pessoal aí desse belo estado que é o Mato Grosso do Sul. Obrigado aí pela participação. A oportunidade de debater um assunto que vem aí entrando na casa das pessoas, né? De uma forma muitas vezes inesperada, outras vezes com alguns alertas, mas que talvez nem todas as pessoas estejam preparadas para conseguir enxergar esses sinais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas no mundo hoje sofrem com a depressão e o Brasil é um dos países que mais temos pessoas com depressão. O que acontece, doutor? O que a gente poderia dizer que relaciona a depressão à vida financeira? É a falta de planejamento dessas pessoas? É o custo alto de vida? O que a gente pode dizer que leva-se a um problema relacionado entre a depressão e essa vida financeira? Bom, em primeiro lugar, acho que é importante a gente mencionar que a depressão é uma condição clínica orgânica, né? A depressão, ela é uma condição clínica, é uma condição psiquiátrica morfológica e faz parte do aparelho mental da pessoa. É importante também a gente dizer que a depressão, ela pode, quando a gente fala no transtorno depressivo maior, que justamente é essa depressão, que é uma condição clínica, é uma condição perene e constante, que se difere de momentos de tristeza, de momentos de chateação, ou até mesmo de manifestações depressivas passageiras, né? A depressão, eu falo a você e todos os nossos telespectadores aí da Cultura 97.3, a depressão ela pode se manifestar de modo orgânico, que a gente chama de depressão endógena, que é justamente essa condição clínica, ou de modo exógeno, que é a depressão psicológica. E aí a depressão psicológica é uma depressão mais fácil, né, de se tratar, pois ela a cura. A gente está vivendo uma época de pandemia, a gente está numa pandemia ainda, não adianta a gente falar que a pandemia acabou, muita gente tem esse ledo engano, né? Pelo contrário, estão se formando novas ondas aí ao longo do mundo, ao longo do planeta, e a gente tem uma terminologia nova hoje que chama depressão, né, exclusivamente pandêmica, assim como a ansiedade especificamente pandêmica, que são nomenclaturas que não existiam até março de 2020. O que acontece? Essas condições, elas são muito perenes, são muito atuais, e para aquelas pessoas que já tinham a depressão, essa depressão ela foi iniciada, quer dizer, ou ela foi formada pela pandemia, né? Ou essa depressão ela foi piorada pelo advento, por esse triste, né, esse dantesco e avassalador ali evento pandêmico. Agora, que também não só trouxe, né, infelizmente ceifou aí a vida a gente está hoje no mundo oficialmente, querida, a gente está com quase 7 milhões de mortes praticamente, isso de dados oficiais, mas de dados extraoficiais, que não houve ali manuseamento, que não houve contagem, que não houve ali
uma averiguação específica, você na literatura hoje você encontra que esse dado pode ser 3 vezes maior. Mas, enfim, além dessas questões de idas ao além, e além das questões próprias psicológicas que essa pandemia trouxe, né, e eu, assim, tendo estudado saúde mental minha vida inteira, eu nunca vi tantas mudanças e nunca vi tantas alterações nas nomenclaturas psiquiátricas e psicológicas em função do sufixo, né, pandêmico. Então, a ansiedade virou uma questão chamada ansiedade especificamente pandêmica, né? Pandemic Specific Anxiety Disorder, em inglês. A depressão também, né? Também virou ali uma questão pandêmica. E além dessa questão toda, você teve a questão monetária, né? Que o vírus também ele não atacou só o corpo, a mente, mas ele atacou também as nossas instâncias econômicas, né? Fazendo com que milhões de pessoas perdessem seus empregos, perdessem suas hipotecas, não conseguissem cumprir ali com as suas questões de débito, né? De cartões ou de contas. E essa questão ali de falta econômica gerou também uma pressão, uma depressão exclusivamente pandêmica / econômica. Então, veja como existe essa questão da depressão alinhada ao dinheiro. Então, eu acho que é isso que a gente pode falar de introdução nesse momento, o quanto que a depressão foi e é motivada, né, pela questão ali da questão financeira negativa, né, questão financeira negativada por causa do vírus. Então, é um vírus muito mortal e que trouxe ali outras questões também associadas, como a questão da economia, também ali com problemas. Certo. A gente tem visto agora, no último mês passado, alguns casos que eu não posso afirmar, mas segundo a imprensa, de casos de homicídio seguido de suicídio por questões financeiras. Doutor, o que leva uma pessoa a, de repente, tirar a vida de toda a sua família e depois cometer o suicídio simplesmente assim, né? Não digo que seria algo fácil, mas pelo fato de ter questões financeiras com problemas, porque, por exemplo, se o pai da família, o pai de família, ele está ali responsável à frente daquela família e de repente surge um problema que começa, vamos dizer assim, que é associado ao nome dele, o que faz essa pessoa achar que ela deve tirar a vida da sua família inteira, ao invés de repente conversar, dividir esse problema, quem sabe buscar soluções? O que a gente poderia dizer que passa na cabeça dessa pessoa quando ela toma essa atitude tão brusca? Bom, nossa, essa resposta a gente poderia responder até amanhã, mas eu vou tentar responder para você de uma maneira mais sucinta. Quando a gente fala em depressão, a gente fala em falta de energia, a gente fala em falta de motivação, em falta de dedicação, você não tem realmente ali o impulso que você precisaria para você realizar as suas tarefas, né? Então, veja, o que eu quero dizer é o seguinte: é muito difícil e muito doloroso, né? E vai exigir uma força sobrenatural, mesmo que negativa, duplo de suicídio e homicídio. Por quê? Porque em 99% dos casos depressivos, a questão não é homicida, a questão é sempre suicida, né? E mesmo numa questão depressiva, para você ter o suicídio, você dentro do seu espectro depressivo, você precisa ter a ideação suicida. Então, você precisa ter a tendência à ideação suicida. Se você pode ter uma depressão, né? E primeiro que essa depressão ela tem que ser uma depressão orgânica. Então, tem que ser uma depressão endógena, que a gente chama de transtorno depressivo maior. Então, essa depressão ela precisa ser primeiramente orgânica, clínica, né? Porque, querida, quando a gente fala em depressão, a gente não existe cura para a depressão. O tratamento da depressão ele realmente causa uma certa remissão, mas uma remissão controlada, não é uma remissão total. Da mesma forma que acontece com a ansiedade, são condições clínicas, orgânicas, mentais, que acompanham a pessoa sofre de depressão.
para ela cometer um ato duplo de homicídio e suicídio, ela tem que ter realmente, ela tem que estar ali muito desesperada e ela vai ter que usar o pouco de força que ela tem para cometer esse ato. Geralmente, quando acontece esse ato, é uma sensação, respondendo a sua pergunta especificamente, é uma sensação de não valia pessoal, aonde ela economicamente ela sentiu que ela fracassou e ela não estava mais apta a dirigir aquela família ou a cuidar daquela família. E em função desse sentimento de não valia, o que ela entende? Olha, eu não fui bom para minha família, então a única saída que eu vou proporcionar para minha família é a mesma saída que eu vou proporcionar para mim. Então, causa um sofrimento muito grande, tá? Não dá para chamar essa pessoa realmente de psicopata, porque o psicopata não tem sentimento, mas esse cara que pratica um ato duplo de homicídio e suicídio, esse cara que na cabeça dele, para ele cometer uma ação dessa, ele teria que dar fim a todo o sofrimento da família. Olha, não vou poder mais sustentar essa família, não vou poder mais trazer as provisões que essa família realmente precisa. E, em função dessas alternações todas, ele comete esse ato. Mas é o último ato que ele realmente consegue. E te garanto que não é do dia para a noite, porque a energia que ele precisa reunir para cometer um ato desse, ele não tem. Então, veja, por isso que os remédios antidepressivos, existem dosagens, e as dosagens têm que ser sempre fisiologicamente, medicinalmente aplicadas mediante a cada indivíduo, porque se você dá uma dose a mais do antidepressivo, a pessoa que já tem a ideação suicida, ela pode também ali cometer um ato desse. Eu lembro quando eu era estudante, eu não lembro exatamente que série da faculdade que eu estava, mas a gente acompanhou ali um caso. Então chegou um paciente em um consultório, esse paciente foi medicado com antidepressivo, o psiquiatra em questão foi atendê-lo, ele entrou na sala e ele se sentia forte o suficiente, vigoroso o suficiente e se jogou do 10º alguma coisa andar do próprio consultório médico. Então, essa questão depressiva ela é muito complicada porque, psiquiatricamente falando e psicologicamente falando, a depressão é uma das doenças que mata dentro da saúde mental, né? Você tem outras que matam também, não tantas, mas você tem umas... Agora, nenhuma doença do espectro da saúde mental mata mais que a depressão, mais do que as próprias manifestações depressivas, especialmente quando é um transtorno depressivo já instalado no seu aparelho mental, né? Algumas pessoas podem nascer com a depressão, outras vão desenvolvendo a depressão ao longo do seu desenvolvimento, mas de qualquer maneira é uma condição clínica. Então, o ato suicida-homicida é muito difícil fazer. A pessoa ela faz no extremo desespero, né? Então, e pelo contrário, covardes não se suicidam, né? Quem se suicida são pessoas mais fortes. Então, é justamente essa que é a problemática. É difícil você falar de uma maneira generalizada o porquê que uma pessoa fez isso, mas provavelmente as principais hipóteses diagnósticas, os principais HDs, são ali uma carga extra de energia que ela teve, sendo essa carga proporcionada por ela mesma, né? Ou uma carga de energia extra proporcionada pela medicamentação prescrita. Essa medicamentação pode, ali, se tiver uma dosagem a mais, fazer com que realmente essa pessoa cometa esses atos, e principalmente o desespero, né? São as 3 principais causas ali, hipóteses diagnósticas que fazem uma pessoa fazer isso. Mas existe realmente uma dificuldade, um grau de dificuldade muito grande. E muitas pessoas que pensaram, por exemplo, em fazer isso, às vezes fizeram só para si mesmo, porque a questão para um depressivo cometer um ato homicida é muito difícil. Geralmente ele comete o suicídio e não o homicídio.
Certo. Doutor, nos dias de hoje, em que a saúde mental ela tem sido um dos maiores problemas da saúde pública, principalmente. Eu acredito, pelo que eu tenho visto, que existam poucos profissionais na rede pública que possa disponibilizar tratamento ou acompanhamento suficiente para o número de pessoas doentes. Mediante isso, o que a gente pode esperar ou cobrar, digamos assim, dos nossos governantes, porque era se falado já há muito tempo que a depressão seria, a saúde mental seria, digamos assim, a doença do futuro. E hoje, em uma pesquisa, eu estava vendo que acaba matando muitas vezes até mais do que o câncer. Nós estamos preparados para lidar com isso? No Brasil, não. No Brasil, não. Veja, eu tive a oportunidade de fazer minhas especializações toda fora do Brasil, e a gente vê o quão importante é a saúde mental fora do Brasil, né? E você falou muito bem, a depressão ela já é a doença do século XXI, como a ansiedade também já é a doença do século XXI. Eu acho que a saúde mental nesse século XXI, ela deu uma elevada, ela deu uma piorada muito grande, justamente pela falta de tratamento, e você pontuou muito bem. Então, a gente tem o SUS, que é fantástico, mas eu acho que ele poderia melhorar mais ainda na questão da saúde mental, porque quando a gente fala em saúde mental, as principais doenças da saúde mental, querida, quais são? As manifestações depressivas, as manifestações ansiosas e os transtornos alimentares, né? A ansiedade, ela traz uma série de outras problemáticas, ela traz uma série de outras coadjuvantes ansiosas que precisam ser tratadas com. Então, veja, o protocolo americano hoje, eu vou sair um pouquinho da esfera da depressão, se você me permite, eu já volto nela, mas só para você entender. O protocolo americano hoje, inclusive eu trabalho nos Estados Unidos também, mas o protocolo americano hoje de tratamento para ansiedade é a junção da psicoterapia, tá? Com a junção da medicação ansiolítica e a medicação, principalmente para quem tem síndrome do pânico, do beta-bloqueador, para você não ter crises maiores de PA, que seria a pressão arterial, e você não ter manifestações mais severas de taquicardia, né, que a gente chama de TC. Não só a síndrome do pânico, mas um estado ansioso importante faz com que você tenha alterações cardiovasculares importantes. Então, justamente para prevenir. Então, esse é o protocolo americano hoje de tratamento para ansiedade. Lembrando que a ansiedade não tem cura, mas tem controle. A síndrome do pânico, ao contrário da ansiedade, mesmo sendo a sua ramificação maior, mesmo sendo a sua esfera maior, ela tem realmente cura total. Ela é totalmente remissionável, os seus sintomas entram em remissão total, tá? E você tem uma vida normal como antes. Porém, a ansiedade vai estar sempre ali. Então, para alguns casos de síndrome do pânico, a gente faz uma manutenção depois da cura. Essa manutenção pode ser geralmente uma vez por mês ou duas, não mais por semana, mas mensal, né? Mas para esse estágio chegar vai uns bons 2, 3, 4, 5 anos ali, não é do dia para a noite. E a pessoa tem uma qualidade de vida muito boa e ela consegue, por exemplo, fazer as suas atividades que não estava conseguindo fazer. No caso, então, isso é o protocolo americano para a ansiedade. Veja como faz parte da questão ali da saúde mental, como realmente a saúde mental é perturbadora, né? Fazendo com que pessoas, por exemplo, se você tiver uma crise de ansiedade muito grande, você pode até perder o seu emprego e cai uma psicopatologia chamada transtorno misto de ansiedade e depressão, e você pode ali, por causa da perda do seu emprego pela ansiedade, entrar numa depressão. É uma depressão exógena, tá? É uma depressão que vem de fora para dentro, não de dentro para fora, mas de fora para dentro. E você vai realmente ali ter essa manifestação por causa da questão do emprego que você perdeu por causa da ansiedade. Voltando à depressão agora, a depressão também, o protocolo depressivo hoje de tratamento é a psicoterapia, dependendo do grau da depressão, de 1 até 3 vezes por semana, tá?
a medicação do ansiolítico e também ministrando a medicação do antidepressivo administrada com a medicação do ansiolítico. Por quê? Porque o próprio antidepressivo, mesmo para as pessoas que têm que tomar, que têm depressão, ele causa um efeito colateral, né, de ansiedade, porque você tem que elevar a pessoa, então a pessoa fica mais agitada. Então, para você combater isso, você tem que também ministrar o ansiolítico junto com o antidepressivo. Então, esse é o protocolo correto da manutenção da depressão. A depressão ainda, assim como a ansiedade, elas podem ser complementadas na sua forma de tratamento, e você pode complementar com terapia ocupacional, você pode complementar com alguma atividade física da sua preferência, alguma atividade sociocultural, alguma atividade até mesmo de doação, de voluntariado. Quer dizer, você pode fazer tudo isso para que você realmente fique ali bem firmada dentro da sua esfera mental, da saúde mental, e você ter uma qualidade de vida maior. Então veja, querida, como que e quando você tem o fator econômico associado a tudo isso, todas as outras questões vão ser bem piores, elas são mais elevadas, elas são mais contundentemente negativas. Então veja como isso realmente é complicado. Como a saúde mental, ela tem uma extensa e fina, né, ligação ali com a sua saúde física. E eu ainda complementaria para você da seguinte maneira: existe uma ligação mental diretamente com o sistema cardiovascular, que é onde pessoas que perderam seus empregos ou perderam as suas condições de renda mensais, elas podem ter manifestações de infarto, elas podem ter manifestações de derrame em função de toda essa alteração cardiovascular. Então veja como que a questão monetária ela está muito associada à questão econômica, principalmente para aquelas pessoas que sofreram no passado, que nasceram com poucas condições econômicas e conseguiram conquistar alguma coisa ali ao longo da sua vida, e aí vem um vírus desse, vem uma pandemia dessa, né, que tanto atrapalha a desenvoltura econômica dessas pessoas que conseguiram fazer alguma coisa. E para essas pessoas, a condição cardiovascular, economicamente falando, é mais complicada. Com certeza. Doutor, eu pude estar vendo também que hoje, eu não sei dizer se a maioria, mas que existe um grande número de pessoas, principalmente de classe mais baixa, com depressão. A gente pode dizer que isso é justamente por essa questão econômica, certo? Até porque, assim, durante aí esse período de pandemia, por exemplo, uma pessoa com poder aquisitivo maior, ela conseguiu manter a sua vida, talvez se restringindo de algumas coisas ou economizando, mas a pessoa de um poder aquisitivo mais baixo, ou talvez com uma renda ali de um salário mínimo ou até um pouquinho mais, ela muitas vezes acabou perdendo o seu emprego e sem ter a oportunidade de estar em busca de uma outra opção, simplesmente pelo momento que estava vivendo. Então, assim, a dificuldade, digamos, a pessoa da classe social baixa, ela tende a ser pessoas mais depressivas do que a classe alta? Olha, a depressão é uma condição clínica, ela não está associada a real. Eu entendi a sua pergunta. A depressão é uma condição clínica, ela não está associada necessariamente ao mote econômico da pessoa. Porém, a dificuldade desse mote econômico, evidentemente que vai te trazer manifestações depressivas. E aí é importante a gente fazer uma diferenciação de manifestação depressiva, tá? Temporária ou transitória, tanto faz, e do próprio transtorno depressivo, né? O que a gente precisa entender é o seguinte: quando você tem manifestações depressivas econômicas, todas as manifestações depressivas que vão te dar uma depressão, elas vão te dar uma depressão exógena, que é a depressão. Fala você, todos os ouvintes aí da 97.3, aí da Cultura. Quando a gente fala em estresse, o estresse sempre é um mecanismo que vem do meio externo para o meio interno, e ele pode ser revertido em fatores ansiosos ou em fatores depressivos. Porém, sempre vai ser psicológico,
tá? Então, o estresse que provoca a depressão, essa depressão, do mesmo jeito que ele vem de fora para dentro, essa depressão, quando for instalada, independente da classe social da pessoa, ela vai ser uma depressão psicológica, porque ela vai acabar a hora que essa questão econômica for sanada. O transtorno depressivo maior, independente do seu mote econômico, ele não acaba. Você precisa fazer a manutenção. Então, essas que são as principais diferenças. Então, aquelas pessoas que tiveram realmente as suas condições ali ceifadas, principalmente de classes mais inferiores, infelizmente, podem sim ter manifestações depressivas, mas não que necessariamente essas manifestações depressivas vão estar associadas ao transtorno depressivo, mas apenas enquanto isso durar. E aí a gente recorre ao quê? A dica para isso é a habilidade, a capacidade e principalmente a criatividade aliada à motivação e à dedicação, que são as únicas energias mentais, psicológicas que existem, né? Lembrando que as ciências da saúde mental é uma ciência e não trata com outros tipos de energia. Então, a partir do momento que a pessoa conseguir usar a sua criatividade e habilidade para ter uma segunda atividade profissional e ter uma segunda chance de ela realmente prosperar economicamente, esses sintomas depressivos, eles desaparecem. Então, essa que é a diferença da depressão psicológica, que pode ser, sim, motivada não só por uma questão econômica, mas pode ser motivada por uma separação, pode ser motivada por qualquer outra situação externa, que aí se difere do transtorno depressivo maior, que ele não precisa de motivações externas para aparecer. A depressão é uma doença que você pode nascer com ela, né? Como eu falei, é uma condição clínica, faz parte do seu aparelho mental. Ela é totalmente ali imutável e é permanente. Você vai tentar controlá-la dentro do possível. Dá para controlar? Dá. Dá para você viver muito bem? Dá. Desde que você faça o tratamento certo. O problema da depressão é se você não tiver controle, ela vai piorando. E aí, essa falta de controle daquela depressão que começou de maneira exógena, que começou de maneira psicológica e econômica, ela pode sim se transformar em uma questão perene. E aí sim que entra o problema, porque a depressão, assim como a ansiedade, elas são gradativas, elas vão se graduando apresentada pelo paciente, sempre vai ser um grau pior do que o mês passado, se não houver o tratamento adequado. E evidentemente que nas classes mais prejudicadas economicamente, esse atendimento é precário ou inexistente. Então, a condição de pior é muito grande, sim. Doutor, um tratamento interrompido, quando retomado, esse paciente tende a ter mais dificuldade em melhora da depressão, porque é normal a gente conversar com pessoas, conhecer pessoas que muitas vezes até por conta própria interromperam seus tratamentos de depressão ou ansiedade. E que depois de um certo tempo também é comum você ver que essas pessoas retomam esse tratamento porque alguma coisa fugiu do controle ou do que ela leva como vida normal. Então, nós podemos dizer que um tratamento interrompido pode gerar um grande estrago na saúde mental dessa pessoa? Olha, os tratamentos, quando você começa os tratamentos de saúde mental e se ele já começou numa situação severa, se você interrompê-lo, ele pode se tornar fatal, tá? Ele pode se tornar fatal. Diferentemente da depressão, a ansiedade não mata. Mas, porém, se você é uma pessoa que você sofre de ansiedade, do transtorno de ansiedade, né? E é bom também a gente diferenciar o transtorno de ansiedade do que a ansiedade. A ansiedade, querida, ela é uma questão sempre num tempo futuro. Então, você uma entrevista de emprego, acabou essa entrevista, acabou esse vestibular, independente do resultado positivo ou negativo, a sua ansiedade passa, ela acaba. Tá? Agora, para uma pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ela não vai passar, né? E é por isso que hoje a gente está vivendo um fenômeno muito raro que não existia na história da psiquiatria nem da psicologia, que é a ansiedade especificamente pandêmica. Por quê? Porque a gente não sabe quando é que a pandemia vai acabar, né? E as mudanças do vírus, veja, você está com Xangai agora, Xangai e Pequim estão completamente fechadas, né?
Londres teve um aumento de 46%, Nova York essa semana teve um aumento de 26%, o Brasil já teve um aumento de 5% nos casos. Então, veja, esse vírus ele é um vírus muito ardiloso, ele é um vírus muito cruel, e ele opera com uma dinâmica muito, não padronizada. Então, o tipo de ataque que esse vírus vai fazer para você não é o mesmo tipo de ataque que ele vai fazer para mim, e não é o mesmo tipo de ataque que vai fazer para o vizinho que está aqui do lado. Então, na realidade, essas questões elas mexem muito com a ansiedade e deixa a pessoa realmente sem parâmetro, porque você não vai ter ali o regulador cronológico determinando o fim do evento. Você está num evento pandêmico, você não sabe quando é que esse evento vai acabar, né? Então essa é uma questão muito importante. Aí o que acontece? Aí quando você interrompe, se você não já tinha essas questões ansiosas e você nem começou um tratamento, você vai piorá-las muito. Se você já tinha essas condições ansiosas e você interrompeu o tratamento, elas serão veementemente pioradas. O problema da ansiedade, como eu falei no começo, que ela não mata como a depressão, mas se você for uma pessoa que você tem problema cardiovascular, a própria manifestação do pânico pode ser letal, porque você vai ter uma pressão alta muito elevada, você pode ter um derrame hemorrágico, você pode ter um infarto, você pode ter um edema agudo de pulmão, quer dizer, você pode ter uma série de coisas por causa de uma manifestação ansiosa severa, né? Então, veja, controlar a pressão e os batimentos cardíacos num transtorno de ansiedade. Interrompeu isso, pode ser fatal. A depressão, não tendo o controle, ou esse controle sendo interrompido, eu te garanto que a fatalidade dela é muito rápida, né? Especialmente para a mulher, porque a depressão ela tem uma conotação mais feminina, não que homens não sofram, mas a proporção hoje mundial é de cada 10 pessoas, 6 ou 7 são mulheres. Então, veja, a depressão é uma doença que ela mata muito, ela realmente leva a um óbito, tá? E se essa pessoa não tiver realmente um controle, se ela não tiver ali essa manutenção toda, não tenha sombra de dúvida nenhuma que realmente o óbito vai ser uma questão ali também muito severa. Então, a interrupção desses tratamentos de saúde mental podem ser extremamente severos. A gente poderia estar falando aqui de outros transtornos também, como transtornos alimentares, transtornos dissociativos, quer dizer, a gente tem uma série de transtornos para falar. Mas os principais mesmo que a gente fala de saúde mental são esses dois. Bom, eu quero aqui agradecer quem nos acompanha nessa noite, o vereador Wanderson Cardoso, a Rosana Aparecida de Oliveira, a Uzinéia Silva e todos aqueles que nos escutam agora aí em fazendas, em seus carros. Agradecemos muito a sua companhia, é muito bom ter você aqui conosco e melhor ainda poder levar esse tema que acaba, quem sabe, dando uma direção a algumas pessoas, orientando, incentivando até a buscar ajuda, porque ainda nos dias de hoje a depressão pode sim ser vista como uma frescura, a ansiedade pode ser vista como uma coisa boba de quem não tem o que fazer, o que infelizmente não é verdade. São problemas que precisam de ajuda, são pessoas que precisam de apoio e que muitas vezes não encontram, outras sequer se dão a oportunidade de procurar ajuda. Eu vejo aqui que o vereador Wanderson fala que ele até fez uma indicação ao executivo para contratar mais profissionais aqui para Chapadão do Sul, uma cidade que nós temos aí em torno de 30 mil habitantes e que hoje, infelizmente, contamos com apenas um psiquiatra. O que acontece numa situação dessa? Para a classe mais baixa é muito difícil estar buscando ajuda quando precisa aí, digamos que, de um psiquiatra, porque temos um pelo Sistema Único de Saúde e quando você vai contratar um profissional, não vamos dizer que é algo em conta, que é muito acessível, porque isso não é a realidade. Infelizmente tem um valor que para algumas pessoas é alto, mas existem momentos que não dá para esperar e existe uma dificuldade no sistema de saúde, porque normalmente é feita uma triagem, uma avaliação e esse período dessa triagem para essa avaliação é
é o período que às vezes pode tirar a vida de uma pessoa, porque somente quem lida com a depressão, com a ansiedade, sabe o que passa. Embora, além de tudo, além de lidar com o fato de não conseguir muitas vezes se compreender, você também lida com a incompreensão de muitas pessoas, o que não deveria ser levado em conta, mas infelizmente, principalmente para uma pessoa depressiva, qualquer julgamento alheio acaba ofendendo, afetando e ajudando com que seu autoestima seja ainda mais rebaixado. E quem sabe, infelizmente, tendo esse ato corajoso, mas que diria que não é honesto com as pessoas que te amam, porque às vezes elas não tiveram sequer a oportunidade de te ajudar. Por isso, peça ajuda, procure ajuda. Nós temos aí apoios. Na maioria das cidades existem até grupos que fazem apoio a essas pessoas, porque passar uma vida, quem sabe, lidando com a depressão não é nada fácil. Mas como disse o doutor, é possível viver, né? E, doutor, uma pergunta: como é tratado como uma doença psicológica, digamos assim, mental, ela pode se transformar em doença física? Sim, claro. Qualquer doença mental pode se transformar numa doença física, não tem sombra de dúvida nenhuma. Você está falando aí, isso que a gente chama psicossomática, né? A doença começa na mente e vai para o corpo. Você pode ter qualquer doença, qualquer tipo de doença. Você pode ter doenças de pele, você pode ter doença em algum órgão, você pode ter qualquer tipo de doença ali física que começou na mente, não tem sombra de dúvida nenhuma. E aí a importância mais ainda de você realmente, aí você vai, nessa sua pergunta, querida, vai da tendência orgânica de cada um, né? Não dá para generalizar. Tem pessoas que têm queda de cabelo, tem pessoas que têm outras manifestações. Aí é uma questão individual de cada pessoa e que emite esse tipo de resposta, né? É aquilo que mentalmente a gente fala que o corpo fala. Então, mas existe um porquê. Então, na psicoterapia você descobre esse porquê, trata a doença e sim, é totalmente sarada e totalmente entra em estado de remissão total e você volta a viver normalmente, não tem problema nenhum. Certo. Doutor, a família, quando descobre a depressão em um ente querido, o fato dela tentar cuidar muito pode acabar prejudicando esse paciente? A melhor dica que a gente pode dar é sempre escutar o depressivo. A grande maioria das pessoas depressivas comunicam essa depressão. Eu não estou bem, eu não estou legal, eu tenho vontade de me matar, alguma coisa assim nesse sentido. Quando o diálogo, quando o discurso passa por esse tipo de padronização, é muito importante a família dar o apoio. É aí que entra a ajuda da família. E a ajuda da família é importantíssima. O depressivo, ele não pode ficar sozinho. O isolamento social, que é uma das características da depressão, e quando a gente fala em isolamento social, a gente não fala em distanciamento social, são duas coisas completamente diferenciadas. Quando a gente fala em isolamento social em medicina, em psiquiatria, em psicologia, sempre é uma condição negativa. Todos os serial killers do planeta, todos, sem exceção, Ted Bundy, Joanne Gacy, Richard Ramirez, todos, Robert Heinstein, posso te falar aqui até amanhã, todos eles, todos praticavam isolamento social. O isolamento social ele é sempre negativo, é quando a pessoa está doente, ela tem alguma patologia, ou ela quer se isolar, o isolamento nunca é bom, né? Tanto é que quando você não tem o vírus, você for contaminado pelo vírus, você faz o isolamento social para você não passar, né? Então, escutar o que o depressivo tem a fazer e dar o apoio para ele, como proporcionar para ele tarefas para serem feitas ao longo do dia, é essencial. A aquisição também de um animal, principalmente se essa pessoa gostar de um cachorro, por exemplo, dar um cachorrinho para essa pessoa, é essencial para a depressão. Se ela gostar de outro animal, que compre outro animal. Agora, é importante que ela mantenha-se ocupada. Então, o apoio da família é fundamental. É fundamental. Você falou muito bem. É fundamental. Certo. Bom, doutor,
Para as pessoas que estão nos ouvindo e de repente queiram aí acompanhar o trabalho do doutor, ele tem um canal no Instagram, né? Que eu tô tentando encontrar aqui, gente, porque o ao vivo é isso, tem hora que a gente se perde em tudo. E aí, para ajudar, a internet também não colabora muitas vezes. Mas, se eu não me engano, doutor, me corrija, é @AlexanderBez_oficial, certo? O endereço do Instagram? Certinho. É isso, né? Certinho. Então, caso alguém queira acompanhar ali, você vai encontrar algumas coisas que podem ajudar, que podem, de repente, fazer você refletir. E existe um canal no YouTube também, doutor? Em breve, estou montando. Já estou montando. Ótimo. Mas para você que está nos assistindo, vale lembrar que nós temos aí o canal da 97.3 FM no YouTube. Caso você queira assistir, toda a nossa programação fica ali gravada. Também tem no Facebook, caso você queira assistir qualquer programação que foi gravada aqui, vai estar ali, é só você procurar. E para você que nos acompanha aí pela 97.3, um grande abraço. Mas para quem não conseguir, vale a pena depois estar assistindo. A gente tem ali todas as entrevistas, são vários assuntos, não só do programa falando sobre o assunto, mas também do jornal. Nós temos uma outra programação com o nosso amigo Adriano Santos, que eu não me recordei agora, Adriano, o nome. Isso sou eu, sendo eu, faz parte. Mas para você que queira, tanto no YouTube quanto no Facebook, você consegue acessar a 97.3. Bom, nós poderíamos agora estender essa conversa por muitas horas, porque quando se fala de saúde mental, é muito vasto. São vários assuntos que podem ser abordados, existem coisas novas, tem um tema aí que é uma síndrome que é do domingo para segunda-feira, certo, doutor? Que é uma síndrome que eu quero sim, em algum momento, que a gente venha falar sobre ela aqui, porque acredito que muitas pessoas sofram com isso, mas por hoje eu acho que a gente vai finalizando. Vale lembrar que para você que queira, de repente, uma consulta com o doutor Alexandre Bez, eu vou estar passando para vocês agora. Ele está hoje residindo em São Paulo, não atende no consultório, mas ele pode estar fazendo aí o seu atendimento online. Caso você queira, entre aí no perfil dele lá no Instagram, @AlexanderBezOficial, que eu acredito que por ali você vai conseguir esse contato e quem sabe marcar aí sua consulta, ter esse acompanhamento que vale super a pena. Obrigado, Adriana. Tá, eu agradeço. Vê se melhorou o áudio agora. Eu agradeço aí a participação no seu programa. Um grande abraço a você. Um grande abraço aí ao pessoal aí da produção da Cultura 97.3. Foi um prazer participar do seu programa. E, claro, sempre que a gente pode, né, ter oportunidade de dar alguma entrevista, e nessa entrevista que pelo menos a mensagem seja passada para uma, duas pessoas, a felicidade realmente é muito grande. Acho que essa que é a finalidade, né? Então eu agradeço, obrigado. Depois a gente pode fazer um outro dia se você quiser falar de livros. Eu estou reestruturando toda a minha parte literária, né? São 7 livros, quer dizer, são 6 livros já prontos, publicados, mas como eu te falei, eu estou saindo da minha editora, eu estou montando a minha própria editora. Enfim, então a gente sempre escreve, acho que para a população. A minha literatura é uma literatura muito, muito fácil. Eu não escrevo muitos termos técnicos, até porque não interessa pro leitor entender o psicologizês ou o psiquiatrês. Acho que não é essa a finalidade. A finalidade é uma literatura de autoajuda, cheia de perguntas e respostas. Eu acho uma literatura bem dinâmica, bem atual, sempre visando aí o bem das pessoas, né? Acho que essa é a minha função, acho que essa é a nossa função de nós que tratamos as pessoas. Então acho que então, obrigado aí pela participação e eu deixo um abraço a todo o pessoal aí da cidade. Obrigado.
97.3, que agradecemos a sua presença, agradecemos o contato da sua assessoria para que pudesse haver essa programação, que para mim foi excelente, foi uma honra muito grande. Obrigado. Sim, acredito que em breve estaremos aqui novamente falando sobre esses livros, porque além de tudo, a leitura é uma ótima forma para que as pessoas ocupem suas mentes, para que busquem conhecimento e muitas vezes consigam viver ou conviver com a depressão, a ansiedade, algo que não é fácil e que infelizmente, como a gente já sabe, acaba ceifando a vida de muitas pessoas. Então, assim, o programa falando sobre o assunto tem também esse objetivo de, como o senhor disse, de que se a cada programação a gente conseguir atingir que seja uma pessoa, já valeu a pena. É para isso que nós trabalhamos e buscamos sempre o melhor, os melhores profissionais para trazer até aqui e poder levar uma informação. Eu preciso aqui só terminar de ler os comentários, que eu tenho aqui um comentário da Osineia, que manda um boa noite, que o programa é ótimo e é bem a realidade que a gente está vivendo nesse momento. A Osineia comenta também que na maioria das vezes não é oferecido medicamento pelo SUS e as pessoas abandonam o tratamento por não conseguir comprar e se sentem muito humilhados. Muito triste ver também que a depressão não escolhe classe social. E infelizmente é isso. Bom seria se ela escolhesse só as pessoas que têm condições de buscar um tratamento particular, mas não é a realidade. Eu peço aqui que os nossos representantes, busquem solução para esse problema, que não é de hoje que está acontecendo, que não é de hoje que vem sendo alertado que a tendência é a piora e que se Chapadão do Sul, em especial nessa noite, eu digo, não buscar alternativa, não buscar melhoria, a gente pode ter aí fatos lamentáveis e a gente não gostaria que isso acontecesse. Por isso, peço às nossas autoridades que busquem mais sobre esse assunto, porque não é de agora que se fala o quanto é importante o tratamento, a prevenção da saúde mental. Bom, doutor Alexander, eu agradeço mais uma vez, tenha uma boa noite e sempre que quiser estamos aqui e será muito bem-vindo à nossa programação. Muito obrigada. Obrigado, querido. Obrigado, entrevista. Um abraço para vocês. Mais uma vez, obrigado. Outro abraço. Agradeço também aqui o meu colega Adriano Santos, que mais uma vez esteve comigo aqui me ajudando nessa programação, e a todos vocês que nos acompanharam até agora, o nosso boa noite e até semana que vem, se assim Deus nos permitir. Um abraço, tchau, tchau. Você ouviu aqui na Cultura FM, falando